Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem vos sauda mais uma vez é o presbítero Paulo. E chegou então um momento tão esperado, curso básico em teologia, para a glória de Deus, tá bom? Mas antes, eu quero que você, que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para você não perder nada. Tudo que a gente postar aqui, com a ajuda do Espírito Santo, você esteja por dentro. Quero também falar para os irmãos que, se vocês querem todas as informações relacionadas ao curso básico e querem de fato participar, eu convido vocês a assistir a penúltima aula postada aqui, o penúltimo vídeo, melhor dizendo, postado aqui embaixo, falando sobre o curso básico. Só abro um parênteses para deixar você curioso. Nós vamos tratar nesse curso básico, entregando provas em cada disciplina e também teremos um certificado. Então convido você a olhar esse vídeo ali, né, o penúltimo vídeo postado, e dizer, depois que você assistir todo o conteúdo, eu quero participar desse curso básico. Combinado? Quero dizer para vocês a última coisa, a título de introdução. Se você quiser conhecer o nosso canal particular, tanto o meu como o do professor José Márcio, a qual a gente está fazendo parceria aqui na Escola de Teólogos, vai lá, corre lá. Presbítero Paulo César Oficial, é o meu canal particular. A gente estamos trabalhando outras questões também. Ou então o professor José Márcio. Procure o canal dele também, se inscreva, porque é bênção para a sua vida. Vamos lá? Vamos para o estudo, primeira aula. Estão ansiosos? Eu também estou muito ansioso. Louvado seja Deus, porque eu creio que vai ser bênção. Quero dizer, primeiramente, que eu sou um pouco suspeito em falar sobre bibliologia. É uma das disciplinas que eu mais amo dentro da teologia, porque eu amo a Bíblia. E, de fato, bibliologia é estudo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E a Bíblia em si, ela é como se fosse uma biblioteca. Tem vários livros. Para ser mais específico, 66 livros. 39 no Antigo Testamento, né, conhecido também como Velho Testamento, e 27 no Novo Testamento. Tá bom? Grave isso aí. Se possível, anota num papel, que é muito interessante. Então, nós temos também que entender que a Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa. Ela deve ser lida todos os dias. Deve ser comida, no sentido de alimento espiritual, todos os dias. Né? A palavra do Senhor, ela mesma se diz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A Bíblia, ela é dividida em partes para si melhor interpretação. Tá bom? Para si melhor interpretação. Existe, então, a primeira parte, chamado o Pentateuco, tá bom? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai ali discorrer de Gênesis até Deuteronômio, tá? De Gênesis até Deuteronômio, que é maravilhoso. Nós também temos a segunda parte do Antigo Testamento, tá? Nós estamos tratando primeiro do Antigo Testamento, que é os livros históricos. Livros históricos. Ressalto que na primeira divisão, que é do Pentateuco, são 5 livros, tá? E nos livros históricos nós temos 12 livros, que vai discorrer sobre a história de Israel, de Josué até Esther. Grave isso aí, porque é muito importante para você entender que, de fato, Josué até Esther são exatamente livros históricos. Agora, eu sei que você, com certeza, talvez percebeu alguma diferença, né? Como se fosse poesias, poemas, em livros poéticos, exatamente. É uma divisão dentro do Antigo Testamento que fala sobre livros poéticos. Os livros poéticos vai de Jó até Cantares de Salomão, tá bom? São exatamente 5 livros também. E também temos os livros proféticos, tá? E nesses livros proféticos, é importante a gente ressaltar que existem os profetas separados, né, dentro da teologia. Profetas maiores e profetas maiores, e menores, melhor dizendo. Não porque os profetas maiores são mais importantes, tá? Não porque os profetas maiores são mais importantes do que os menores, não. É porque eles escreveram mais conteúdo, né? Deus usou muito eles para escrever mais conteúdo, tá bom? Então os profetas maiores vai de Isaías
até o livro de Daniel. E os profetas menores, os profetas maiores, são 5 livros, tá, irmãos? E os profetas menores são exatamente 12 livros. Olha para você ver. Deus usou muita gente, muitos profetas, para fazer diferença aí para o povo de Israel. Mesmo assim, em sua maioria das vezes, infelizmente, Israel não deu ouvido. Israel não deu ouvido. Então, os profetas menores são 12 livros. 12 livros. Que vai de Oséias até Zacarias. Tá bom? E aí, nós chegamos a os profetas menores de Oséias até Zacarias. Mas deixa eu só olhar uma observância. Aproveitar que a gente está estudando Bíblia. Só uma observação muito rápida para a gente... Na verdade, vai até Malaquias. Isso que eu estava vendo aqui. E tem essa pequena correção. Tá bom? E agora nós vamos para o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento. Que são exatamente, começando a primeira parte, também são divididos, os evangelhos. Bem conhecidos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Já que a gente está estudando a Bíblia, falando sobre bibliologia, ressalto que os evangelhos, eles não são vários evangelhos, tá? É um único evangelho de Cristo narrado por 4 evangelistas, tá bom? Grave isso aí, são 4 evangelhos. Depois vem um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, tá bom? É um único livro, mas também conhecido dentro do campo pentecostal como Atos do Espírito Santo, porque a atuação do Espírito Santo na igreja é muito visível. Depois, queridos, vai vir também as cartas paulinas. São 13 cartas tremendas que o apóstolo Paulo, como até missionário, ele vai em várias cidades e levanta igrejas e depois cuida das igrejas através de cartas. Então, grave isso. São 13 cartas. Depois, queridos irmãos, vem o livro de... Perdão, livro não, né? As cartas, ainda corrigindo, vai de Romanos até Filemon, tá? Romanos até Filemon, a qual quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E também tem as cartas gerais. As cartas gerais, elas de Hebreus a Judas. Hebreus a Judas são cartas gerais. Cartas gerais essas que não foi somente o apóstolo Paulo que escreveu, porque o apóstolo Paulo teve essas 13, mas foi o apóstolo Pedro, Tiago e sucessivamente outros homens de Deus que escreveram 8 cartas, muito importante, tá bom? Também temos a profecia, que é o último livro do Apocalipse, que finaliza aí, portanto, o Novo Testamento, né? Louvado seja Deus. Eu quero falar para vocês uma coisa interessante, que a gente tem 15 minutos nesse primeiro vídeo para tratar, que a Bíblia foi escrita em mais ou menos, cerca de 1400, 1500 anos antes de Cristo. Começaram a escrever a Bíblia e depois de Cristo, cerca de 100 anos depois de Cristo. Então é um período de 1500 a 1600 anos de escrita das Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela é inerrante, tá? Não possui erro, não possui contradições, é infalível. Por isso, uma das provas mais cabais, existem muitas outras, não vamos tratar aqui, mas uma das provas mais importantes que a Bíblia ela é inerrante e infalível é que todas as pessoas que ouvem o poder da palavra de Deus mudam de vida, são transformados, são edificados. Imagina se nós ouvirmos vários movimentos, né, de seitas, heresias, teologias bagunçadas, né,
Imagina se nós for ouvir esse tipo de teologia dizendo que a Bíblia ela pode ter defeitos, né? Ela pode ter limitações. Então nós descremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é, aleluia, a palavra de Deus, tá bom? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus não usou pessoas também como robôs, né? Que elas não poderiam expressar nada de si mesmas no sentido de escrita, de conhecimento, tá? Mas Deus usou essas pessoas através do Espírito Santo para escrever a Bíblia respeitando cada limitação do ser humano, tá bom? A Bíblia é muito importante nós escrevermos, lermos, melhor dizendo, já que nós estamos tratando de Bíblia, né? Como a gente vai falar de uma aula de bibliologia se nós não lermos nenhum versículo, né? Então eu quero que vocês gravem, por favor, esse versículo aqui, porque ao meu ver é um versículo chave. Está lá, se você puder abrir aí, abra, é 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16 e o 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que ela tem poder para transformar o homem, né? E detalhe, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu amo a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem que amam a Bíblia, e é bom a gente tratar sobre bibliologia e deixar o Espírito Santo falar no nosso coração, que tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, amam, falam que amam a Bíblia, carregam a Bíblia por debaixo do sovaco, né? Constantemente, mas nunca leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu acho vergonhoso o que eu vou falar. Eu li a Bíblia toda 5 vezes. Estou lendo a 5ª vez, melhor dizendo. Tá bom? Estou lendo a 5ª vez. Estou em Josué. Para mim, isso não é motivo de alegria. 100%. Porque ainda é pouco. Né? Pelos anos que eu estou na presença de Deus, 17 anos, como pregador, ler a Bíblia só 5 vezes. Estou lendo pela 5ª vez. Mas, por outro lado, eu me regozijo porque Deus me deu essa graça. Porque a maioria dos cristãos, infelizmente, não é uma ofensa, mas um despertamento, se tratando da nossa aula, que nós devemos aproveitar. Porque cada página da Bíblia, homens e mulheres de Deus morreram para preservar, para não deixar se sucumbir, preservando a palavra de Deus no cuidado da mão do Senhor. Então, leia a Bíblia, se esforce em lê-la de Gênesis e Apocalipse. Os ateístas leem a Bíblia mais do que muitos crentes. Tantas outras religiões pagãs, tantas outras religiões que não crê em Jesus, estudam a Bíblia para descascar, para acusar, para prender os crentes em mentiras. Então, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, estude a Bíblia todos os dias. A Bíblia, essa canonicidade, é lógico que teve esses sinédrios, né, como o Conselho de Nicéia e tantos outros conselhos, né, de grandes homens de Deus em comunhão, juntaram vários líderes para buscar de Deus. Eu creio que oraram, eu creio que jejuaram muito para discernir no meio de tantos livros, porque existe não só 66 livros, mas existe muitos outros que são considerados apócrifos, porque até trata de história de Israel, né? Mas não tem a sua canonicidade, tá? Esses livros não são considerados sagrados. Então, queridos irmãos, quero finalizar dizendo para vocês que toda a escritura, sim, ela é divinamente inspirada. Deus é o autor. A Bíblia é feita por 40 escritores, cerca de 40. Mas Deus que é o autor, é Deus que deu essa sabedoria da parte dele, com o propósito de nós
conhecermos mais dele. Se Deus não se revelasse nas Escrituras, estaríamos de fato perdidos, com Deus longe, né? Misterioso, e nós não íamos entender nada. Mas Deus se revela nas Escrituras. Deus se revela. E no próximo vídeo, eu quase continuei falando aqui, mas no próximo vídeo a gente vai continuar sobre a veracidade da Bíblia. Provas maravilhosas para vocês sobre a veracidade e para você entender, ter uma base sólida para dizer, não, a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Um abraço para todos. Se vocês gostou, se inscreva e deixe seu comentário do que você achou dessa aula em nome de Jesus. Um abraço para todos. Ore por nós em nome do Senhor.